paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma pré-aula para a classe dos adolescentes. Que saudade que eu estava de vocês, que saudade, né? Estive aí as duas últimas aulas distantes de vocês, mas por um motivo maravilhoso. Fui pai, hein? Olha só, pai de mais uma menina, Maria Eduarda. Estou muito feliz, com muito sono também, meu Deus, eu estou dormindo à noite, mas estou muito feliz e já quero agradecer, né? O professor mestre aí, né? O meu mestre, o professor Reinaldo Negreiros, que me substituiu essas duas últimas aulas. Professor, um abraço para o senhor, muito obrigado por ter me substituído aí, o pessoal da TV, tudo aí, muito obrigado. Né, para vocês que não sabem, aí o Reinaldo, né, foi meu professor de teologia, então a gente tem uma afinidade muito grande. Obrigado, viu, professor? E, ó, gostei mais do senhor com aquela barbona bonita, ficou legal, certo? Deus abençoe, obrigado. E olha só, você que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, canal AD Educacional, eu estou acompanhando tudo, já aí rompendo a barreira dos 15 mil inscritos, isso aí, graças a você que tem nos ajudado bastante, certo? Então vamos deixar aí de muito falar e vamos para a lição. Então a lição de hoje é a lição de número 11 e o tema dela é: vamos aprender com a terceira carta de João. Vamos lá então, a leitura bíblica fica em João, 3 João, de 1 a 8. Se quiser ler o João todo, tá? Ele vai até o 14 aí, tá bem tranquilo, certo? A mensagem diz: meu querido amigo, você tem sido fiel naquilo que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. 3 João 5. Maravilha, então, os objetivos são 3, mostrar uma visão panorâmica da terceira carta de João. Ainda estou um pouquinho enferrujado esses dias que eu fiquei sem vir aí, mas já a gente pega o jeito aí. Refletir sobre os exemplos de Gaio, Diótrefes e Demétrio e incentivar os adolescentes a serem imitadores do bem. Professores, essa terceira epístola ou carta de João aqui é maravilhosa. Como nós temos aprendido, né, professores, aí nesse trimestre, com as cartas, né, com as cartas aí, tem falado muito com a gente, vários exemplos, muito bom essa lição aí, o senhor deve ter guardado, ou a senhora, e guarda contigo, que sempre tem muitos exemplos, muito conhecimento a tirar para a gente aplicar aí com os nossos adolescentes, ou até outras faixas etárias. Certo? Falar em faixas etárias aí, ó, eu esqueci de avisar para vocês que nós temos aulas, pré-aulas para todas as faixas etárias. Então você aí, compartilhe esse conteúdo para o professor das crianças, dos adultos, dos jovens e de todo mundo aí, compre dos juniores, compartilhem com todos aí, que isso aí vai também nos ajudar, tá certo? Voltando aí para a nossa lição, a dinâmica de hoje é bem legal, certo? Mas como que nós vamos iniciar ela? No segundo tópico. A hora que iniciar o segundo tópico, você aplica a dinâmica. Aí você vai fazer 2 perguntas para eles. Então você vai falar assim, você vai citar 2 exemplos bíblicos aí de alguém que tomou atitude errada, 2, 3, alguns exemplos bíblicos de pessoas que tomou atitude errada, mas se arrependeu. Aí nós temos aí Jacó, Davi, o filho pródigo e outras pessoas. E também de pessoas que tinham tudo para dar certo, mas fizeram escolhas erradas. E aí arcaram com as consequências. Esaú, Salomão, Ananias e Safira. Nós temos um exemplo aí que é Sansão, né? Então, vamos que vamos. Aí em seguida você faz as enquetes ali com ele e pergunta para eles, né, se essas pessoas aí foram obrigadas a escolherem o que fizeram. Ananias e Safira foi obrigado a mentir?
Não foi, mentira, porque quiseram. Sansão foi obrigado a fazer aquele monte de pecado, um seguido do outro? Não. E ainda tinha o pai dele lá, Manoá, ó filho, não faz isso, será que não é melhor? E tal, orientando. Fez porque quis, filho pródigo. Saiu de casa, o pai falou, não vai. Mas ele quis, foi obrigado a sair, foi expulso? Não. E aí você vai passando essas questões para eles aí, e aí você vai propor uma reflexão sobre as consequências das escolhas que nós fazemos, né? Aí reforce para eles aí a lei da semeadura, explique também a importância de fazer boas escolhas e seguir bons exemplos. E aí nós vamos ver aqui o bom exemplo de Gaio, o mau exemplo de Diótrefes, né? De Diótrefes, e o bom exemplo também aí do nosso amigo aí Demétrio. Tá certo? Vamos lá então. A introdução da nossa aula aí, então nós vamos ver que na aula de hoje nós vamos ter uma visão panorâmica da terceira carta de João. Nós vamos falar aí dos três personagens citados, né? Que é Gaio, Diótrefes e Demétrio, certo? Nós vamos mergulhar no conteúdo dessa pequena carta de um capítulo só e sentir, né? Desafiado e não apenas a discernir entre o bem e o mal, mas como também a seguir todas as forças do bem, fazer o que é bem, né? E aí vai naquela questão da nossa lição, né? Da nossa dinâmica, que vai iniciar no segundo tópico, de fazer boas escolhas, seguir o exemplo de Gaio e Demétrio e sair fora aí do que Diótrefes fazia, né? Nós temos aí vários exemplos na Bíblia de não seguir exemplos bons e maus, né? O tópico 1 é compreendendo a carta. Então vamos falar aí sobre o autor. Então ele já diz aí, o escritor dessa carta se identifica como presbítero. Tá aqui, ó, o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo de verdade. Então, João já se referindo aí a Gaio, a quem ele ama de verdade, está aqui, ó. João refere-se a si mesmo por esse título. Então, ele chamava aí como presbítero, né? E com toda certeza trata-se da mesma pessoa que escreveu os outros, né? As outras cartas aí, a João, segundo o apóstolo João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, né? Em tempos como o nosso, onde as pessoas buscam ostentar título, João não era essa pessoa aí que ficava ostentando títulos eclesiásticos. Não, ele queria era fazer a obra de Deus. E hoje nós temos que passar para os nossos adolescentes aí, professores, que muitos hoje estão atrás de título. Ah, mas ele quer ser um evangelista, ele quer ser um presbítero, ele quer ser um pastor, ele quer ser um diácono. Isso é errado? Não. Mas nós não temos que fazer para ter esses méritos. E não, vem a consequência. O que nós temos que colocar na cabeça dos nossos adolescentes é que o mais importante é aquilo que Deus está vendo, não o que os homens veem. Deus não está buscando títulos, e sim verdadeiros adoradores, verdadeiros servos. Para Deus não vai importar se eu sou auxiliar, se eu sou diácono, presbítero, diácono, evangelista, ou se eu sou um apóstolo, bispo, né? Não importa. Mas importa se você o adora em espírito e em verdade, se você vai e faz o id dele, que é levar o evangelho a toda criatura. E é isso que Deus quer de nós, professores. É isso que nós temos que passar para os nossos adolescentes. Ele quer verdadeiros adoradores, ele quer servos, né? Então, João, ele se referia como um presbítero. Ele podia... eu sou apóstolo, eu sou tal, não, mas ele referia como um presbítero. Mas era por conta de humildade e tal, ele era um homem muito simples, humilde, de um coração enorme, mas
ele se via como um presbítero, ele via como uma pessoa que cuidava de outras pessoas, certo? O destinatário, então, nós sabemos aí que o destinatário, então, foi aquele, né, que ele colocou, a quem eu amo de verdade, que é Gaio, né? Então, esse Gaio aí, nós temos aí vários Gaios aí na Bíblia, mas esse Gaio aí, professores, foi aquele que fez a terceira viagem com Paulo, então ele andou com Paulo, ele era aí um grande evangelista também, né? Da obra do Senhor, um missionário, podemos dizer, né? Então aí está aí, ó, o nome Gaio era comum entre, o nome comum entre os romanos, como se hoje fosse um José, né? Até quando eu fui registrar minha filha chama Maria Eduarda, e aí você não quer colocar um outro nome aí, porque é um nome muito comum, e aí vai ser muito difícil de achar em alguns lugares, tal. Então, por quê? Porque Maria, tem muita Maria aqui no Brasil. Inclusive, na minha casa tem duas Marias, a Maria Fernanda e a Maria Eduarda, minhas duas filhas aí. Então, Gaio era um nome muito comum, mas esse Gaio aí, tá? Era o Gaio ali que andou com Paulo na terceira viagem, era um homem assim, muito querido por todos, disposto a trabalhar na obra de Deus. Sabe aquela pessoa que é pau para toda obra? Esse aí era o Mano Gaio. Embora não saibamos aí com certeza qual Gaio o apóstolo João estava escrevendo, podemos deduzir que ele era um pastor da igreja local. Mas aí, professores, eu fui pesquisar, tá? Nessa parte aí, em todas as pesquisas aí, tem que foi o Gaio aí que andou, fez a terceira viagem com Paulo. Até nós temos aí algumas referências aí, em Atos 19, 29, Romanos 16 e 23, Atos 24, Coríntios 1 e 14, tá? Que diz aí quem era aí o Gaio, certo? Qual o propósito aí dessa terceira epístola de João? Então, João escreveu essa carta visando aí 3 propósitos, certo? O primeiro era encorajar Gaio e os demais cristãos, professores, a fazer o quê? A continuar praticando hospitalidade, né? Por que disso aí? Porque naquele tempo, muitos missionários viajavam, levando, né, a palavra do Senhor Jesus, levando, né, Jesus a outras pessoas, e as hospedarias daquele tempo ali não era muito bom não, né? O negócio ali era feio, principalmente em cidade portuária, né? Então a prostituição era terrível. Então imagina os servos de Deus e dormir lá num lugares onde tinha prostituição e tudo mais. Então, o que eles faziam? Os irmãos abriam a porta das suas casas, até mesmo para as pessoas que eles não conheciam, estrangeiros, pessoas de outros lugares, para se hospedar lá, porque as hospedagens da época lá, o negócio era feio, professores. Então, João estava incentivando, Gaio, não, continua, abra as portas da sua casa, receba os irmãos, dá hospedagem a eles, né? Dá aí uma boa alimentação, uma boa noite de sono para eles aí. Isso aí era corriqueiro, era um costume, tá? Entre as igrejas, nós vemos aí em Corinto, em Éfeso, em várias igrejas aí, o costume de hospedar os irmãos na casa, por conta dessa questão aí das hospedarias também, que o negócio lá era feio. O segundo era advertir e reprovar a atitude de Diótrefes, ensinando, né, a igreja a seguir o exemplo do bem. Então, o que acontece? Diótrefes, ele não queria hospedar as pessoas. Está aqui, ó, né, o de 9 aqui até o 10, esses 2 versículos aí, diz assim, ó, tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles primado e não nos recebe. Pelo que se for
trarei à memória as obras que ele fez, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem receber, os lançando para fora da igreja. Então, Diótrefes aí, ele não queria receber os irmãos, e ainda as pessoas que queriam receber, ele tirava fora da igreja, não queria que isso acontecesse. Está lá, versículos 9 e 10, está aqui, ó, Diótrefes, certo? E também o ponto 3 aí era anunciar que em breve ele visitaria Gaio e a igreja que estava sobre o seu pastoreio. Está aqui, ó, no versículo 13 e 14 aqui, que diz assim, ó, eu tinha muitos que escrever, porém não quero escrever com tinta e pena. Espero, porém, ver-te em brevemente e falaremos face a face. A paz seja contigo, aos amigos saúde os amigos pelo seu nome. Certo? Então, o terceiro aí era anunciar, que ele estava escrevendo ali um pequena, como que nós podemos dizer aí, um alerta, né, a Gaio ali, e aí ele falou assim, não, mas não vou escrever tudo aqui não, eu quero falar contigo frente a frente aí. Então, anunciando também que logo, logo ele viria ali, ó, versículo 13. Certo? O ponto 2 aí do nosso tópico aí, da nossa lição, é conhecendo a árvore pelo fruto. Aí o testemunho do cristão diante da igreja e da sociedade deve ser algo que exalta a Deus. Professores, nós temos que falar para os nossos adolescentes que em tudo o testemunho deles tem que ser exaltando a Deus. Eu me lembro quando eu era adolescente aí, os professores falavam assim, não, você não tem que se importar o que a sociedade acha de você, você tem que fazer o que você quer, você não tem que ligar para o que os outros falam. E aí depois, com o tempo, eu fui ver que é óbvio que a gente tem que ponderar muito bem, mas é muito importante o testemunho que eu dou para as pessoas. O que as pessoas vão olhar e ver do William? Será que o William é uma boa pessoa para eu estar junto ou o William não? Como diz aqui em Criciúma, o William é Jaguara. Né? Então, nós temos que passar para os nossos adolescentes. Será que eles são a pessoa que a mãe dos amigos deles querem que os filhos deles estejam juntos? Ou que a mãe dos amigos deles fala assim, não, esse aí eu não quero. Então, eles têm que pensar, nós temos que dar bons exemplos. As pessoas têm que olhar para nós e sentir vontade de estar junto conosco, que a mãe dos amigos dos nossos adolescentes fala assim, não, o fulano lá, o Joãozinho, o Pedrinho, é gente boa, pode ir lá, filho, com eles lá e vamos que vamos. Como sabemos, as árvores boas produzem bons frutos e as árvores ruins, maus frutos. Então, os nossos adolescentes aí têm que ver, será que esse colega está produzindo bons ou maus frutos? Será que eu tenho que andar, eu devo andar com ele ou não? Será que ele vai me levar para um bom caminho ou para um mau caminho? Eu me lembro que eu tinha um colega que eu falava para ele assim, o Bruno era amigaço meu. Não, Bruno, o que você fazer eu vou te apoiar. Seja de bom, seja de ruim, eu estou junto. Se for para você pular de uma ponte, eu pulo com você. E eu estava totalmente errado. Se ele fosse pular de uma ponte, eu te falar, não, cara, você não pode, você vai morrer. O que ele fosse fazer de errado, eu tinha que falar para ele, não, cara, isso é errado. Isso aí era um bom amigo. E eu pensava que eu era um bom amigo fazendo até as coisas que ele ia fazer de errado. Não, nós estamos juntos, não. O bom amigo é aquele que vai advertir. É aquele que vai chegar e falar assim, não, isso é errado, você não deve fazer. Não falar, não, estamos juntos, vamos fazer errado mesmo. E aí tem essa questão dos que vão dar bons e maus frutos. Está dando maus frutos? Eu vou andar com essa pessoa, vou começar a dar maus frutos. Mas aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a orientar essa pessoa a começar a produzir bons frutos. E como que ele vai produzir bons frutos? Mudando tudo que ele está fazendo, né? Mudando a vida dele. E aí nós vamos orientando e deixando de fazer. E aí fazendo como que nós sejamos bons exemplos para eles. E é isso aí que os nossos adolescentes têm que fazer. É um bom exemplo? Vai influenciar pessoas.
não estou sendo um bom exemplo? Vamos seguir o exemplo de boas pessoas. E aí o apóstolo João, nessa terceira carta, destacou os bons e os maus testemunhos. Aí nós vamos aí ver sobre esses três personagens aí, certo? Então Gaio era amável, espiritualmente saudável, de bom testemunho, era um servo do Deus fiel, hospitaleiro, né? Então ele era um cara assim muito bom, desempenhava bem o ministério. Então Gaio era aquela pessoa que todos queriam estar com ele. Você vê aqui que no versículo 1, né, João fala assim, ao amado Gaio. Gaio era uma pessoa assim formidável, era um homem muito bom. Está aqui, ó, versículo 5, os colaboradores. Aí olha só o que João diz, amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estrangeiros, olha só, os quais na presença da igreja deram testemunho da tua caridade, os quais se conduzem como é digno para com Deus e bens farás. Olha só, a caridade aqui está também uma tradução de amor. Ele era alguém que tinha prazer, né, em dar suporte, oferecer acolhimento ao servo de Deus. Por isso ele se tornara um cooperador de verdade. Ele colocava a sua vida e a sua casa, os seus recursos, os seus dons à disposição do reino de Deus e da Igreja de Jesus. O objetivo, irmãos, de Gaio aí era ser uma bênção na vida das pessoas ao redor. E olha só que interessante, nós usarmos o exemplo de Gaio para aplicar aos nossos adolescentes. Hospitaleiro, amoroso, generoso, que gostava de fazer a obra de Deus, que era dedicado ao serviço do Senhor. E nós temos que ser isso. Nós temos que ser isso, nós temos que seguir o exemplo de Gaio. Olha só o quão ele era amado pelos irmãos e o quão era amado por Deus também. Aí nós temos aí um encardido aí, né? O Diótrefes. Até o nome do bicho é feio. Um servo reprovado ele era, né? Ele era completamente diferente de Gaio, né? Ele era um homem de caráter duvidoso, de um exemplo que não era a ser seguido. Ele era egoísta, arrogante, soberbo, buscava ter autoridade entre os irmãos. Olha só aí como que nós vamos descobrindo alguns Diótrefes aí, né? Diótrefes. Que nós temos que se afastar e orar para que haja uma transformação. E tem pouco Diótrefes aí, irmão? Pois agora, né? Ele gostava de ser servido, de figurar foco das atenções, ele era o bam, né? Ele contrariava o propósito do evangelho ensinado por Jesus. Então, tudo que Jesus falou, ele fazia o contrário. E ainda era mandão, turrão, aqui quem manda sou eu. O pessoal não queria, queria hospedar os irmãos, os viajantes, na casa deles, ele não deixava e ainda expulsava. Era aquele homem autoritário. Né? E aí João vem e fala, ó, com esse aí não tenho não. Ó. Ele, ó, tenho escrito a igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado e não os recebe. Né? Olha aí, ó, falando, ó, se afasta esse cara aí que ele não é boa coisa não. Além disso, ele era um servo insubmisso, então ele não respeitava as autoridades, difamador, tinha a boca nervosa, falava muito dos outros, mentiroso, autoritário, intolerante. Pois João apontava que Diótrefes chegava a impedir a entrada e expulsava para fora da igreja local os cristãos verdadeiros que discordavam dele. Então ele era aquele lá, o bichão, né? Ele era o bichão. Então, se discordava dele, ele mandava embora, se não fazia o que ele quisesse, ele mandava embora, ele estava com o rei em cima do povo, né? Ele era o... Então, João falou assim, ó, desse aí se afasta. Então nós temos que passar o que para os nossos adolescentes? Mostrar quem era Gaio, quem era Diótrefes e ponderar quem você quer seguir. Você quer ser igual a quem?
E aí eles têm todo o direito de escolha, que já era eu tô com a mente ruim aí. Que é a nossa dinâmica aí, que era para começar no tópico 2, certo? Vamos lá então falar sobre Demétrio. Demétrio era a bênção. Demétrio era o oposto de Diótrefes, né? Ele era um homem que todos falavam bem. Então, olha só o que eu falei ali. Será que estão falando bem, né, dos nossos adolescentes? Será que ele é aquele que a mãe do amigo quer que ele ande junto? Tem que ver isso aí. Alguém que possuía bom testemunho, tanto com os de dentro quanto com os de fora da igreja. Sua vida era exemplar, era coerente com a sua pregação. Ele era um homem confiável, resiliente, servo da verdade e um ótimo exemplo a ser seguido. O ponto 3 é para nós encerrar a nossa lição. Diz assim: seja um imitador do bem. Então, na caminhada de fé aí, nós esbarramos com bons e maus exemplos, né, a semelhança de Gaio, Diótrefes e Demétrio. Alguns amam profundamente Deus e outros amam a si mesmo. Nós temos que andar com quem? Com aqueles que amam a Deus. Ai, professor, mas eu não consigo identificar, e agora? Peça para Deus dar discernimento daquelas pessoas que você tem que seguir como exemplo e com quem você deve andar, né? E outra também coisa aí, também conselho dos pais, né? Peça conselho do seu pai. Pai, será que aquele ali é bom? A gente tem que ouvir muito os nossos pais, né? Isso aí nós temos que falar aí para os nossos adolescentes. Saber separar o joio do trigo. Então, esse ponto 3 aqui, esse primeiro ponto aí, professores, é o que nós temos que passar para os nossos adolescentes? Ter discernimento, certo? Discernir o bem do mal. Pedir para o Espírito Santo abrir os olhos dele para poder enxergar. Essa é uma boa ou uma má companhia. E assim vai indo, certo? Pensando nisso, João fez o quê? Uma exortação a Gaio. Ele encorajou a Gaio, dizendo que ele não deveria fechar o coração e tomar como padrão um mau exemplo ali do Diótrefes, mas observar quem? Demétrio, e imitá-lo, pois era um servo de verdade e amante do bem. Certo? Então, nós temos que fazer o quê, professores? Passar para os nossos adolescentes aí que eles têm que seguir bons exemplos. Aquele adolescente que quer ser o popular, mas faz coisas de errado, se afaste dele. A Bíblia diz para nós fugir da aparência do mal. Ó, vaza, tio. Vaza da aparência do mal. Aquele adolescente que é temente a Deus, fiel, de oração, tem conhecimento da palavra, pode não ser o mais popularzão, mas vamos colar com ele. Vamos colar com ele, que é aquele ali que vai nos ajudar a seguir o caminho correto, né? Boas árvores dão bons frutos. Árvores más dão frutos horríveis. Certo? Somos desafiados pelas Escrituras a afastar do mal e a promover a bondade. Olha aí que maravilha. Odiar o mal e seguir o bem. Vencer o mal praticando o quê? Atos bondosos. Não devemos nos cansar de fazer o bem a todos. É difícil? Fazer o bem para aqueles que fazem o mal para nós é difícil. Para aqueles que fazem o bem para nós é muito bom. Mas nós temos que fazer o mal, o mal não. Temos que fazer o bem para todos. Jamais esqueçamos que fomos criados para praticar boas obras e que o Pai Celestial espera ser glorificado pelas coisas boas que realizamos. Certo, professores? Que o Pai de amor, o Pai de bondade, o Deus de misericórdia, olhe para nós e fale assim, não, esse aí está fazendo aquilo que eu quero, que está fazendo a minha vontade. E os alunos dele também estão junto com ele. E aquele que está meio arredio, ali um Diótrefes da vida, não, com a graça de Deus nós vamos ajudar ele a endireitar pelo caminho certo. Certo? E aí diz aí, ó, imite o que é bom e não o que é mal.
Quem faz o bem é de Deus, e quem faz o mal nunca viu Deus. Cola aí na tua sala, imprime e cole lá e deixa lá para eles verem. Isso é um desafio atual para todos nós, certo? E aí tem essa questão também aí, ó, que o nosso compromisso tem que ser com amor sincero, a rejeição ao bullying, o acolhimento, o perdão, a intercessão, o afeto e a prática permanente do bem para a glória de Deus e benefício do próximo. Nós temos que praticar o bem, acolher a todos, né? E aí, mas aquele não é bom e tal. Nós vamos, com a ajuda de Deus, orando, instruindo para essa pessoa mudar as atitudes. Nós temos que abraçar a todos, certo? Para concluir aí a nossa lição, já deu aí 31 minutos, nossa caminhada cristã, sempre encontraremos exemplos de bons, né, bons e maus exemplos cristãos aí, né? Nós devemos nos inspirar nos bons exemplos, sabendo que um dia Deus ajustará as contas com aqueles que praticaram maldades e pecados. Assim como Gaio e Demétrio, nós devemos ter excelente testemunho de vida. Certo, meus irmãos? Muito obrigado por estar junto, estou feliz em estar de volta com vocês e o meu desejo é que o Deus de bondade abençoe sua vida, sua casa, sua família e seus alunos e que tudo que você fizer seja próspero. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula.